Olá, amados, graça e paz, mais um dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Ontem Ele nos falou sobre a fonte de água viva que Ele está no alto dos céus, à direita do Pai Todo-Poderoso. Mas todo aquele que não cede ao vil tentador, porque quando se cede ao vil tentador pelas corrupções, pelas paixões, deste mundo, né? Porque aquele que ama o mundo não ama a Deus, e esta água não permanece, e é a água que é a palavra, que é viva e eficaz, que purifica e se torna um coração árido a praticar a malignidade. Mas aquele que se permanece com esta água se torna a cada dia mais purificado, embora não tenha que se gloriar em nada, porque a salvação vem através daquele sacrifício na cruz, mas ele permanece, ele se torna uma fonte de água viva, ele jorra, ele pratica o bem e desvia da malignidade a todo tempo. Em Malaquias 1, versículo 6 diz: Ora, o filho deve honrar o pai, e o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou Adão, senhor e mestre, onde está o temor, o respeito reverente que me é devido? Questiona o Senhor dos exércitos e vós, sacerdotes. Ora, sois vós que desprezam o meu nome. Jesus nos ensina, né? O tempo todo que ele esteve aqui, ele negou a si mesmo. Ele esvaziou de si mesmo, ele cumpriu toda a vontade do Pai, ele abriu mão de riquezas, né? Ele abriu mão de tudo, mas ele cumpriu a promessa, que era aquele propósito que Deus lhe determinou. Assim, todo aquele que o segue não se deve corromper, né? Porque a Bíblia diz que o Filho do Homem permanece, né, naquele que vive a sua verdade. Mas o servo não sabe o que o seu Senhor faz, né? Aquele que permanece no Filho do Homem, ele sabe de onde ele veio e para onde ele foi, e assim sabe qual é a vontade que nós temos que cumprir aqui, que é seguir, né, a Ele, porque Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a ressurreição, e todo aquele que sabe de onde Ele veio, para onde Ele foi, também tem essa certeza, né, para onde irá. Jesus por várias vezes diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Em Êxodo 20:12 diz: honra teu pai e tua mãe, a fim de que seus dias vão bem longos nesta terra. E Jesus também nos ensina que todo aquele que fizer a vontade do Pai, ou seja, todo aquele que ouvir a palavra, que é Ele mesmo, e a pratica, é seu irmão, é sua irmã, é sua mãe, né? Todo aquele que o segue está honrando o Pai, assim como Ele honrou, né? Em Romanos 13:7 diz: dai-lhe o que é devido, se é imposto, imposto, se é tributo, tributo, se é temor, temor, se é honra, honra, né? A Bíblia diz que nós devemos honrar o Filho, né? Isso agrada a Deus. Aquele que tem a presença do Filho exala, né, o bom perfume. Jesus disse: dai-lhe de César o que é de César. Quando Jesus ele já pagou o tributo, né? Ele pagou o imposto. Aquele que está com ele na tábua de um coração de carne, né? E com o seu sacrifício, ele já é completo, porque o Espírito já está pronto, ele já cumpriu tudo. E todo aquele que segue nessa verdade, ele é um sacrifício vivo, né? Quando ele louva, quando ele adora o Senhor, né, sobe esse bom perfume. Deus sente aquele aroma agradável, né?
Deus nos ensina: utilizai, né, esse dinheiro dos ímpios para ofertar na vida dos pobres, dos necessitados. Mas quando nos fala em riqueza, acumulais tesouro no alto dos céus, aonde a traça e a ferrugem não consomem. Ali, quando fala daquele imposto, né, Pedro diz de quem cobra, dos alheios ou dos sírios, né? E ali Pedro diz dos alheios. Mas Jesus disse: não vamos escandalizar eles, né? Vamos pagar mesmo assim. Porque, ora, Deus, ele constitui as autoridades, né? E até mesmo os ímpios contribuem com esses impostos, né? A finalidade dos impostos, né, é para distribuir aos necessitados, para que haja igualdade, porque Deus, ele pratica a justiça, e a justiça é essa igualdade. Deus não, porque aquele que age com parcialidade, ele viola o direito do próximo. A Bíblia diz: urso feroz, né, e leão rugindo é um governo ímpio, governando um povo enfraquecido, né? Nós temos visto isso, porque nós estamos aqui, Deus é dono dos céus e da terra, ele controla tudo, ninguém pode se opor à sua vontade. Nós estamos aqui como meros administradores, mas quando há arrogância, quando há ganância, se não há uma administração, né, Deus é aquele que arranca, porque quando nós estamos na verdade, nós estamos em Cristo Jesus, nós não se corrompemos, né? A religião imaculada que a Bíblia diz é aqueles, né, que ofertam na vida dos órfãos, das viúvas, né? E não se corrompe com este mundo. E nós podemos ofertar de várias formas. Nós podemos estar ofertando em oração, né, para que aqueles que são arrogantes, gananciosos, venham se arrepender e começar a ofertar na vida dos pobres, dos necessitados. Nós estamos vendo aí, através do que Deus está permitindo no mundo, né, uma ação de solidariedade. Nós estamos vendo aí pessoas ofertando alimento, né, vestimenta, medicamentos. Deus está agindo no meio de nós, né? Deus, ele não precisa de homens, né, para fazer o que é justo, que é a justiça, porque ele governa através do Filho do homem, e ele é aquele que transmite. Todo ser que respira, ele tem um espírito. A Bíblia diz que no interior do homem, de todo homem, né, de homem no sentido do ser humano, existe uma vontade de se arrepender. E Deus, ele está unindo o povo, né, num só propósito, num só coração. É necessário, né, não é somente, às vezes, aqueles que são religiosos que têm que contribuir. É todos que têm que contribuir, né? O governo, os reis da terra, aqueles que governam, as autoridades são instituídas pelo próprio Deus, têm a sua participação, têm que distribuir bem os impostos, né? Através das ações sociais, através dos planejamentos. As autoridades eclesiásticas também devem proceder da mesma forma, né? Até mesmo os ímpios, né, que às vezes não têm temor nem reverência de Deus, mas eles têm ali aquele amor, né, pelo próximo. Jesus, por várias vezes, quando estava ali, ele disse a vários gentios
Eu nunca vi tanta fé nem em Jerusalém como deste homem ou desta mulher, né? Deus, né, ele não é exclusividade de alguém que diz que é seu servo, né? Deus, ele está agindo no meio de todo o povo, todo aquele que está com o coração contrito, né? A Bíblia diz que um coração contrito, humilhado, né, Deus não desprezará. E ele está agindo no mundo, né, com essa justiça, está trazendo esta justiça. E mais um dia nós somos gratos a Ti, Jesus, porque o Senhor tem agido no meio de nós. A Bíblia diz que às vezes melhor do que ir numa festa é quando está num velório, porque ali o coração está voltado, né, para saber qual é o fim de todo ser humano, que é a primeira morte, que é a condenação por conta do pecado. Mas ali, aqueles que ainda respiram estão com a oportunidade de se arrepender diante de Ti, sabendo que após a primeira morte tem algo muito maravilhoso para todos aqueles que têm fé, que creem em Ti, que a Bíblia diz que olhos nunca viram, nem a mente nunca imaginou. Estar Te louvando, Te adorando, dizendo que o Senhor é santo, santo, santo Tu és. E essa é a nossa esperança, essa é a promessa para todos aqueles que o recebem, todos aqueles que utilizam da reverência, que glorificam a Ti, assim como o Senhor glorificou o Pai. E nós somos gratos, continua purificando o templo, agindo no meio de todas as nações, destruindo os altares idólatras, avarentos, todos aqueles que estão presos nessas seduções, nas corrupções do mundo. Retira toda a avareza, toda a idolatria ao Deus Mamon, continua agindo no meio de nós. É o que nós te pedimos em mais um dia, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, sobre a Antártida, sobre a Ásia, sobre a Oceania, sobre a Europa. Porque o Senhor diz que o reino dos céus é daqueles pobres de espírito, dos arrependidos, dos aquebrantados. Continua nos enriquecendo cada dia da vossa sabedoria. É o que nós te pedimos em mais um dia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.